aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no 4º domingo da Páscoa. É o chamado Domingo do Bom Pastor. Todo 4º domingo da Páscoa, na liturgia, sempre se lê o capítulo 10 do Evangelho de São João. E o capítulo 10 é o capítulo que nos fala de Jesus como o bom pastor. E no Evangelho de hoje, nós podemos perceber 3 características desse bom pastor. Jesus é o bom pastor que conhece as ovelhas pelo nome. Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Não somos estranhos a Deus. Deus está no mais íntimo de nossa consciência e nos conhece. Ele é o hóspede da nossa alma, de nossa consciência. Deus, por meio de seu Filho Jesus, Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Sejam esses momentos bons, sejam esses momentos tristes, sejam esses momentos de saúde, sejam esses momentos de enfermidade. O pastor conhece, e conhecendo, ele sempre age em favor das necessidades de suas ovelhas. No dia do nosso batismo, o padre pergunta para os nossos pais: qual é o nome que vocês escolheram para esta criança? E os pais respondem: escolhemos tal nome. O nome
identifica quem nós somos. O nosso nome é a nossa história. O nosso nome indica quem nós somos. Tanto é que nós usamos a expressão: qual que é o seu nome de batismo? E é por esse nome de batismo que te identifica, é que Deus te chama. Chamar pelo nome significa que o pastor tem intimidade com suas ovelhas. O pastor sempre procura ser íntimo de suas ovelhas. O pastor procura sempre ser amigo de suas ovelhas. O pastor procura sempre ser próximo de suas ovelhas. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria que vocês guardassem no coração é: Deus é próximo e nos chama pelo nome. Não somos mais um na multidão. Para Deus, você é único, inigualável. E Deus te trata de maneira especial. A cada um, Deus trata com carinho, amor. E esse carinho e esse amor, nós vamos sentindo de maneira diferente. Mas nós não somos números para Deus, nós somos pessoas, nós somos ovelhas, nós somos filhos. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus nos convida a chamar Deus de Pai. Deus é ovelha, aliás, Deus é pastor, Deus é Pai. Assim como o pastor nos conhece e nos chama pelo nome, cada um de nós somos convidados a também conhecer o pastor. Assim como o bom pastor nos conhece, conheçamos o pastor. E como que nós podemos conhecer o pastor? Por meio da intimidade de vida de oração. Quanto mais você reza, quanto mais você busca a Deus na espiritualidade, você o conhece. Deus me conhece, chama-me pelo nome, e eu devo conhecê-lo e chamá-lo pelo nome: Pai, Pai amado, Pai querido, Pai pastor. Por isso que na oração do Pai Nosso, nós não podemos rezar essa oração de forma automática, sem pensar, sem rezar as palavras que nós estamos dizendo, seja com o espírito ou seja com os lábios. Pai é sinal de que eu fiz uma experiência de filho, é sinal de que eu fiz uma experiência de ser ovelha, ovelha de Deus. Cada um de nós aqui temos esse compromisso de conhecer a Deus, de conhecer ao pastor, que faz de tudo para se tornar próximo de nós. Se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez criança, se fez homem, se aproximou de nós, morreu na cruz, ressuscitou, para ser próximo, para que nós o conhecêssemos. E muitas vezes nós não buscamos o conhecimento de Deus. Buscamos o conhecimento de muitas coisas: conhecimento tecnológico, conhecimento acadêmico. Todos esses conhecimentos são importantes, mas é igualmente e até mais importante o conhecimento de quem é Deus. Porque conhecendo quem é Deus, nós podemos experimentá-lo, e assim experimentando, a nossa vida vai ganhando sentido. É por isso que Jesus fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Na intimidade com o pastor, nós percebemos, somos amados, somos queridos, somos amados e queridos por Deus. Se você não reza, se você não busca conhecer o pastor da tua alma, como que você pode crescer na sua fé? Assim como Deus nos conhece, nos esforcemos para conhecer a Deus.
Claro que Deus, nós não o conhecemos por meio unicamente da razão. Conhecemos a Deus por meio da vida espiritual, por meio dos olhos do nosso espírito, por meio dos olhos da nossa alma. Não procure conhecer Deus apenas pela razão, porque Deus não cabe na nossa razão. Deus é mistério. Por isso que racionalmente você nunca vai compreender Deus. Porque Deus foge à lógica humana. Procure conhecer a Deus, primeiro conduzido pela alma. Conhecer a Deus por meio da espiritualidade. E o Pai vai nos conduzindo nesse conhecimento. Chame Deus de Pai, conheça Deus, se entregue nessa busca de conhecimento espiritual. Nós temos tempo para poder estar dialogando e conversando com Deus? Nós temos tempo para muita coisa nessa vida, graças a Deus. Para trabalhar, para estudar, para viajar, isso é muito bom. Mas nós temos que ter tempo também para aquele que deu a sua vida por nós, para aquele que é o pastor de nossa alma, pastor da nossa vida. Isso é muito sério, minha gente, é muito sério. Porque é preciso reciprocidade na relação, é preciso alteridade. Eu conheço, Deus me conhece e eu o conheço. É muito ruim quando nós estamos ao lado de alguém que não nos conhece e nós conhecemos a pessoa. Sabemos o gosto da pessoa e a amamos, e a pessoa não sabe nada de nós e muito menos nos ama. É muito triste isso. Um relacionamento matrimonial, um relacionamento de amizade, um relacionamento de namoro, em que somente um conhece o outro e o outro não conhece o que se namora, o que se é casado. A mulher sabe todos os gostos do marido, mas o marido não conhece um gosto da esposa. Ou vice-versa, o esposo conhece todos os gostos da esposa, mas a esposa não conhece nada do seu marido. E o grande problema que nós temos vivido hoje é que nós temos conhecido pouco as pessoas que estão à nossa volta. Moramos na mesma casa, mas como se fôssemos estranhos uns para os outros, porque às vezes estamos ocupados demais com a nossa vida, cada um no seu quarto, cada um com sua televisão, cada um com seu celular, cada um com suas preocupações, e nós não temos tempos para nos conhecer, mesmo morando na mesma casa, mesmo estando debaixo do mesmo teto. Por isso, é preciso também que nós levemos isso para a vida diária. Conhecer a quem se ama e buscar amar a quem se conhece, porque só ama aquilo que se conhece. Por te conhecer é que Deus te ama. Apesar de tudo que nós temos de fraqueza, Deus enxerga sempre bondade em nós. A primeira coisa que Deus vê em você não é o seu pecado não, meu filho. Não é o seu pecado não, minha filha. A primeira coisa que Deus vê em você é a imagem dEle. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa que Deus enxerga em nós, a imagem dEle. Em nossa alma está refletida a imagem de Deus. Em nossa alma está refletida a divindade de Jesus. É muito bonito espiritualmente se nós formos olhar esse contexto. E aí nós podemos estender esse conhecimento para as nossas relações. Conheça quem te ama. Cuide de quem te ama. Dê valor a quem te dá valor. Trate com respeito com quem lhe é de respeito. E busque ser respeitado
pelas suas posições, pelas suas ideias e pelo seu caráter. Outra coisa, o pastor, ele abre o redil, chama as ovelhas para fora e vai à frente das ovelhas. Além de conhecer as ovelhas e chamar pelo nome, o pastor protege o rebanho, protege as ovelhas. Deus é o nosso pastor que vai à nossa frente, nos protegendo contra todos os perigos desta vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso é muito importante fazermos a oração de proteção. Quando você for sair de casa, faça o sinal da cruz e diga: bom pastor, vá à minha frente, protegendo-me contra aquilo que eu não vejo, contra o mal que eu não vejo. Bom pastor, vá à minha frente, desarmando todas as ciladas do inimigo, retirando todas as armadilhas que me façam cair, porque o pastor, além de nos conhecer, de nos chamar pelo nome, ele também nos protege de todo mal. Olha só o que o Salmo 22 diz para nós, povo de Deus: nenhum mal eu temerei, estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Por que o salmista não teme o mal? Porque Deus está com ele com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Deus é a segurança da nossa vida, Deus é a proteção da nossa vida, Deus é a proteção da nossa alma. Reze, busque a Deus e Ele te protegerá. Está até lá no Salmo 90, 91, aquele que abriga debaixo das asas, das sombras do Senhor, nenhum mal há lhe chegar perto, e se chegar perto não lhe fará nenhuma destruição, porque o mal pode chegar perto de nós, mas é incapaz de nos aniquilar, se temos confiança nesse pastor que nos protege. Cristãos, católicos, povo de Deus, confie na proteção do Senhor. Somos ovelhas guardadas por esse pastor que nos ama, porque quem ama, guarda, quem ama, cuida, quem ama, protege. O amor, uma das qualidades é a proteção. Repara para você ver quando a criança está pequenininha, indefesa, a mamãe carrega no colo, amamenta, o papai vai cuidando, pegando na mão até poder aprender os primeiros passos. Quem ama cuida, quem ama protege. Por nos amar e por saber das várias ciladas que podem nos fazer cair, é que o pastor vai à nossa frente. À minha frente vai um pastor que é muito mais forte do que eu, e nele eu confio e não temo o mal. Continua dizendo o Salmo: prepara uma mesa bem à frente do meu inimigo. O que isso quer dizer? Podem até me odiar, podem até tentar fazer o mal, você pode ser até meu inimigo, não por minha causa, mas por sua ignorância, mas eu não temo, porque Deus está comigo com bastão e com cajado, nenhum mal há de chegar perto de mim. Preparais a mesa bem à frente do inimigo. Então você nunca deve se apequenar diante daqueles que se levantam como inimigos para lhe fazer o mal. Assim como o inimigo levanta para te fazer o mal, Deus se ergue para te proteger, porque não existe poder maior do que o poder de Deus nessa vida. Não há nenhum poder maior do que o poder de Deus. Ele vai à sua frente.
O mal, ele é abstrato e ele é concreto. Tem mal que nós conseguimos ver, tem mal que nós não conseguimos identificar. Às vezes você está bem na sua carreira, muito esforço, muita peleja, muito trabalho, e vários olhos, invejando. Sabe aqueles olhos bem gordos mesmo? Tomara que dê errado, tomara que ele caia, tomara que ele vá à falência, tomara que ele não passe nessa prova. Tem gente que torce para o seu fracasso. E aí você tem que ser muito esperto para pedir sempre proteção espiritual. Sempre. E para finalizar, além de ser o pastor que conhece, além de ser o pastor que cuida, Jesus é o pastor que traz a salvação para a nossa alma. É o pastor que traz a vida eterna. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Em Jesus nós temos a salvação para a nossa vida. Pastor que ama, cuida, conhece e salva. É em Jesus que nós temos acesso ao céu. Jesus abriu a porta do céu para que pudéssemos entrar. Por isso que ele se coloca como porta. É crendo nele, é abraçando a salvação que ele oferece, que nós alcançamos o céu. O ladrão, ele vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. Quem que é o ladrão da nossa alma? O pecado. O pecado rouba a nossa liberdade de consciência. O pecado mata a nossa vontade de existir. E o pecado quer destruir a vida divina que existe dentro de cada um de nós. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, que se chama salvação. Por isso que quando eu aproximo de Jesus, Ele me salva, Ele me protege, Ele me conhece. Deus nunca vem para roubar, para matar ou destruir. Deus vem sempre para acrescentar. O Papa, já falecido Bento XVI, fazendo uma homilia para os jovens, ele dizia assim: jovens de Deus, não tenham medo de se aproximar de Jesus. Ele não nos tira nada, mas nos acrescenta tudo, que é o seu coração, que é a sua vida. Quando nós nos aproximamos de Deus de verdade, nada nos é tirado, nada nos é roubado, nada nos é destruído, porque Ele veio para que vivamos plenamente, verdadeiramente. Em Jesus a nossa vida vai ganhando sentido. Em Jesus a nossa vida vai ganhando sentido. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos fazer essa experiência de ovelhas amadas por esse bom pastor. E que nós também sejamos pastores uns dos outros. Que o marido possa pastorear a sua esposa, cuidar da sua esposa. Que a esposa possa ser a pastora do seu marido, cuidando do seu marido. Que os pais sejam pastores de seus filhos. Que cada um de nós, em nossas responsabilidades, possamos agir como o bom pastor agiu, com bondade, misericórdia e retidão. Ele nos pastoreia, para que também nós pastoreemos-nos uns aos outros. E quando eu falo pastorear, não é cuidar da vida dos outros, não, mas é oferecer afeto, oferecer carinho, oferecer proteção. Pastorear significa conhecer, proteger e amar.
Estamos precisando também de sermos pastores, mas tem hora que nós somos ovelhas feridas que precisam de carinho, que precisam de afeto. Que nós tenhamos essa sabedoria para entender o momento de ser pastor e o momento de ser ovelha na relação entre nós. Mas na relação de nós com Deus, somos sempre ovelhas amadas, queridas, ovelhas que o pastor dá inclusive a vida. O bom pastor dá a vida. Ele não destrói, não mata e não rouba, mas dá a vida. Que assim seja. Que o bom pastor nos proteja de todo mal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,